Bom, nós começamos aqui já com o significado do nome Abigail, né? Abigail, ela significa no hebraico fonte de alegria. Qual a mulher que gostaria de ser fonte de alegria aqui? Amém? Você poderia dizer amém? Eu quero ser fonte de alegria. Glórias a Deus, né? Então, fonte de alegria, você vai ver que vai jorrar de todo lado, né? Ela vai fazer algo de bom, ela vai estar sempre contente, alegre, por tudo, né? Então, ela vai ser uma fonte de alegria. Primeiro a gente vai ver lá atrás, você vai encontrar que Deus rejeita Saul. Deus rejeitando Saul, quando Saul foi rejeitado, por esse motivo o rei Saul, ele quis matar quem? Davi. Querendo matar Davi, o que aconteceu? Davi, ele se retira, ele sai da presença do rei, ele tenta se esconder. E aí diz que ele se alia com mais ou menos 600 homens, e ele vai morar em Parã, e ele, perseguido por Saul, ele vai lá naquelas cavernas do deserto, e ele passa um tempo lá, e ele se alia lá com os 600 homens, mais ou menos. E a palavra de Deus diz o quê? Diz que ele morava nessas cavernas com esses homens, mas ali era deserto. Ali não era um lugar tal como na fazenda do homem aqui, que nós vamos também aprender com ele, chamado Nabal. Ali não tinha muito alimento, e por ele ser muitos, diz a palavra de Deus que o acampamento de Davi habitava ali próximo da fazenda de um senhor rico e poderoso chamado Nabal. E é muito interessante, quem era Nabal? Quem era esse Nabal? Homem rico, abastado, poderoso, possuía fartura de alimentos. Mas eu acho muito interessante é que este homem, ele tinha como significado, do próprio nome dele já dizia, tolo, sem juízo, insensato. Fica imaginando, você com um nome desse. Então nós temos aqui um grande ensinamento, porque não foi à toa em que alguém colocou o nome dele, ou o apelido nele, falando, olha, você é um tolo. E ali ele leva consigo este nome que causou nele um prejuízo grande, porque ele passou a ter um comportamento totalmente longe de Deus. Nabal, este homem era rígido, ou seja, severo, rigoroso. Ele era um avarento, duro de coração. Esse homem, ele era maligno nas suas obras. Este homem era o oposto do que se dizia Abigail. E aí, a história, Davi estava no deserto, estava com fome, os homens também com ele, e Davi, ele queria o quê? Se alimentar. Então Davi pede para que 10 moços vão até a casa de Abigail, de Nabal, né? Porque era o homem então que se falava, né? Olha a casa do homem e tal, vai até lá. E Nabal, então Davi envia 10 homens para falar lá, e diz a palavra de Deus que esses homens saíram para lhe pedir alimentos, tanto para Davi como para os seus aliados. Eram 600 homens. Mas por que ele foi até Nabal? Porque Nabal, ele era um homem que tinha fartura de alimentos. E ali é muito importante salientar, é que Davi, tanto Davi quanto seus aliados, protegia toda a fazenda também. Ele servia como guarda. E ali diz que as pessoas que cuidavam das ovelhas de Nabal, do rebanho de Nabal, também se sentia seguro com os homens de Davi. Então Davi fazia proteção. Indiretamente ele também ajudava Nabal. E certo dia ele precisou, ele estava faminto, ele estava com fome. Então ele manda 10 homens ir lá e falar assim: olha,
nós gostaríamos de ter, você pudesse nos ajudar com alimentos. Nabal não só ignorou, como também esnobou e até desfez tanto dos moços e expulsou os moços, como também desfez de Davi. E ele faz uma pergunta, ele fala, mas quem é Davi? E compara Davi como um escravo fugitivo. Fala de Davi de uma maneira como se Davi não fosse fugitivo, estivesse lá na fazenda dele querendo os bens dele. E aí chega-se na presença de Davi aqueles moços e diz, olha, aquele homem falou isso, 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 aquele homem fez dessa maneira. E aí é muito importante para nós, por que que esse homem fez isso? Por que que esse homem fez isso? Sabendo que ele era ajudado por Davi. E Davi, ele fica irado, pede para que seus homens, 400 homens, fossem com ele, colocassem as suas espadas e fossem até a casa de Nabal. E aí é impressionante aqui, a sentença já era dada. Davi falou, não vai sobrar nenhum macho sequer, um menino sequer daquela casa, porque agora eu vou fazer realmente, eu vou acabar com tudo lá. Se ele estava achando que ele tinha alguma coisa, então agora eu vou. E aí diz a palavra de Deus que Davi, ele vai. Mas enquanto Davi está vindo, um dos moços, muito sensato também, ele vai até a sua senhora, chamada, quem lembra? Abigail. E aí é muito legal, é porque Abigail, ela era totalmente diferente, ela era o oposto de Nabal. O que Nabal tinha de atrapalhado, ela tinha de bênção. Uma mulher totalmente virtuosa. Esta mulher, ela era prudente, ela era sábia. A Abigail, ela realmente, ela tinha o que nós podemos ver aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Provérbios 14, que fala sobre a mulher sábia. Só apenas 14 fala: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Aí nós vamos agora entrar no contexto, naquilo que Deus tem para com todas as mulheres aqui desta igreja, né? A sabedoria desta mulher, o que ela ensina para nós. Aqui a gente vai ver que a esposa de Nabal, ela ouve aquilo atentamente, ela escuta, ela sente a pressão, porque até então Davi estaria indo para a sua casa acabar com seu esposo, com seus filhos, com todo mundo que tivesse um macho ia morrer. E aí ela agora faz uma coisa, e ela começa agora a ouvir tudo. O que aconteceu? Olha, foi assim que aconteceu. Davi enviou homens, o seu marido expulsou eles daqui, não quis saber deles, mandou eles embora e ainda esnobou deles. E aí vem agora a ira de Davi. Davi vai vir contra a sua casa, a espada está apontada para a sua casa, e é certo, ele está vindo aí, e vai acontecer alguma coisa. Aquela mulher, realmente ela viu o erro do seu marido. Há tantas mulheres que muitas vezes elas veem o erro dos seus maridos, mas elas não têm a coragem sequer de ir lá conversar, de ir lá falar assim: olha bem, a palavra de Deus diz isso, olha, eu estava estudando a palavra de Deus, e se você fizer assim, o que você acha? Não, mas você está pensando em acabar tudo. Não, vem cá, vamos pensar, vamos orar. O que diz a palavra? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E sabe como que é uma mulher sábia? Quando ela tem a palavra de Deus. Ah não, mas é o marido que toma as decisões. Mas você é a coadjutora, você é aquela que está junto com ele.
ele vai tomar uma decisão errada, vai fazer alguma coisa errada. Ora a Deus, seja você. As mulheres aqui até então, elas têm esse poder de persuasão. Elas não sabem, muitas delas não sabem disso, mas elas têm esse poder. Elas conseguem persuadir o marido muitas vezes. Cuidado, que muitas vezes, pelo fato delas saberem disso, elas querem tudo para ela. Vamos fazer assim, não, se você não for, aí fica falando no ouvido do marido, mas tá bom, vamos fazer. Isso também é um erro. A mulher, ela tem que ser sábia, sensata. Ela não pode agir de uma maneira errada. Olha, agora é isso que eu quero e acabou, e fica falando no ouvido do marido. Há quantos testemunhos aí que a gente ouve de homens, às vezes, que entraram em brigas, morreram até porque a mulher ficou falando no ouvido. Olha, o fulano lá mexeu comigo, olha, o fulano lá fez isso, vai lá, bate nele, faz não sei o que. Vai lá, o outro tira um revólver, mata e morre. E aí? Ou ele vai lá e faz uma desgraça e, quer dizer, acaba com a sua vida, acaba com a vida da sua família. Por quê? Porque a mulher não foi sábia. Então a gente tem aí, amado, algo já de especial na vida dessa mulher, que dá ensinamento não só às mulheres, mas também aos homens, mas em especial às mulheres nessa semana. Eu quero dizer, olhem, sejam sábias, orem a Deus pelos seus maridos, orem a Deus. As que ainda não são casadas, orem a Deus para que vocês tenham maridos sábios também. Deus te dê um marido temente a Deus. E ela viu o erro do seu marido. A fim de evitar a morte do seu marido, o que ela fez? Ela fez uma coisa que o seu marido recusou. O seu marido foi pão duro, mão de vaca, não quis abençoar a vida de Davi, sabendo que ele tinha fartura. O que ela fez? Ela tomou decisão. Uma coisa que eu digo a nós, os homens, é que a gente não pode deixar as mulheres tomar decisão por nós, mas que elas têm direito de tomar decisões sábias. Se seu marido não tem sabedoria, então busque a Deus sabedoria para que a casa também vá, porque se seu marido toma uma decisão errada, você também vai sofrer. Então é preciso que as mulheres passem a orar a Deus e dizer: Deus, me dá sabedoria para eu poder estar ali guiando a minha casa. O meu marido não está tendo sabedoria, então me dá sabedoria para que eu possa direcionar ele, Senhor, para que eu possa falar, para que a gente possa acertar. E aí diz a palavra de Deus que aquele homem, ele rejeitou, ele errou totalmente em não ajudar Davi. Aquela mulher soube daquilo, viu o mal que estava vindo sobre a sua casa, e diz aí que ela toma uma decisão. O que ela fez? Ela pega 200 pães. Olha, não foi fácil. Para a gente fazer um pão demora, imagina 200 pãezinhos. Não sei o tamanho do pão, são 200 pães. Afinal de contas, eram 600 homens, estavam vindo contra a casa dela 400. E aí ela faz 200 pães, né? O qual? 2 odres de vinho. Ela guisa, ou faz um guisado, né? De 5 ovelhas. Não foi fácil. Ainda mais, ela pega 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, torrou trigo e pôs sobre o jumento. Tudo isso sem o marido dela saber. Talvez você vai perguntar: mas pastor, mas ela não está passando à frente do marido dela? Ela vai deixar a casa perecer? Você vai deixar a sua casa perecer porque seu marido não toma uma decisão sábia? Está na hora das mulheres despertarem e dizer assim: Senhor, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero ter a sabedoria de Deus, eu quero ter a sabedoria para que o Senhor me use e eu seja
aquela que vou estar ali com meu marido ali, ele acertando, eu junto, nós acertando. Então está na hora das mulheres tomarem essa posição. Aquela mulher, ela tomou uma posição. A posição dela, por incrível que pareça, o marido falou: não vou dar nada, vão embora. Ela viu o mal que vinha sobre ela. Está vindo os homens de Davi. Ela foi lá, pôs tudo isso, pôs no jumentinho, mandou os empregados, vai. E a Bíblia não conta com detalhe como que ela fez isso, mas provavelmente ela fez por um lugar onde toda a casa não ficou sabendo. Ninguém viu ela saindo, mas diz que ela foi. E chega lá, ela se humilha quase 5 vezes, pelo menos aqui na Bíblia, fala que ela se humilha como serva. E ela chega diante de Davi e ela se humilha. E aí eu achei muito interessante, eu marquei aqui um texto no qual ela fala do seu próprio esposo para Davi. E ela aqui no versículo, capítulo 25, versículo 25, que diz assim: olha, meu senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Qual que era o nome dele? Nabal. Você lembra o significado? Tolo. Olha, o nome dele diz quem ele é, e este homem é tolo, ele fez uma tolice. Assim foi a mulher Abigail diante de quem? De Davi. E a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Ou seja, eu não vi, por isso que eu estou aqui. Se eu soubesse, eu teria enviado, eu teria dado. Mas o meu senhor, ele foi tolo, ele foi insensato, sem juízo. E aí, imagina só um homem sem juízo na casa. Como que vai andar essa casa? Um homem sem juízo, como que é? A casa desanda. A casa desanda. Porque quando, lá no princípio, quando o primeiro lar, ou a primeira família errou, Deus não chamou a mulher e falou assim: mulher, vem cá, porque você errou, fez isso. Não, chamou foi Adão. Quando a casa erra, quem responde é o homem. Então, se a mulher não for sábia, o homem vai responder de todo jeito. Se a mulher for sábia, vão ser abençoados, vão receber toda a bênção, mas o homem é ele que vai responder. Então a gente sabe que esses ensinamentos não são ensinamentos ultrapassados, como muitas pessoas acham. Não, agora eu sou século 21, mulher independente e faz tudo. Hoje em dia não é mais submissa. Hoje em dia, não, cada um por si e tal. A gente vê cada baboseira hoje. A mulher não pode perder o seu papel, amado. Você pode ser sim. Você pode ter sim uma profissão, pode ter estudo sim. Você pode ser abençoada sim. Você pode sim ser alguém na vida. Mas Deus pôs a mulher para que ela fosse coadjutora, para que ela fosse submissa ao seu marido, ela ajudasse a ele, para que ela pudesse estar do lado dele. Isto é qualidade. Isso é algo que Deus deu à mulher, e a mulher tem rejeitado isso nos dias de hoje. Não quero. Aí vai, bate com a cara na porta, né? Se dá mal, porque não quer aquilo que Deus deu. O homem fala: não, eu também não quero esse primeiro lugar, não, tudo é igual. Aí joga para a mulher tudo do problema, tudo ela resolve, tudo ela faz, tudo não sei o que. Chega uma hora a mulher fala assim: para, se for para viver fazendo isso, então eu vou viver sozinho. Foi dado à mulher muitas coisas, nossa, legal, que o homem não consegue fazer. A mulher tem dedicação, a mulher ela tem aquela coisa, os mimos, né, que a gente fala, de ajeitar a casa, de pôr uma florzinha. O homem não tem isso. O homem não chega lá e vou pôr uma florzinha aqui, esse cara já olha para aí, você tá vendo isso aí não, Uma mulher tem, ela deixa a casa bonita, ela começa a arrumar, porque isso é dela, gente. Agora fica imaginando se ela não faz isso.
está deixando aquilo que Deus deu para ela. Então, amadas, recebam aquilo que Deus deu para vocês. Sejam belas, né? Sejam formosas. Abigail era bela, ela era muito bonita. Não foi só pela a boniteza que Davi se encantou com ela, que ela tinha também o interior dela muito lindo, mas ela era uma mulher bela. A Bíblia conta sobre isso. E aqui diz que esta mulher, ela faz aquilo que o seu esposo não fez, e ela vai ao encontro de Davi, e ela pede perdão pelo seu esposo, ela se humilha, ela fala: não, aqui está a sua serva, tome. Tá. Davi se compadeceu, porque viu ali uma humildade, viu ali uma virtude. Ela soube fazer algo certo, na hora certa. Ah não, mas é o meu marido, ele toma a decisão, vai, toma aí, a casa está caindo. Peraí, mas você faz o quê? Você tem que estar junto conversando. Não, bem, decidi, estou vendendo tudo hoje e amanhã vamos morar de aluguel. Peraí, mas a gente tem casa, vamos morar de aluguel amanhã? É porque eu quero. Peraí, então cabe à mulher conversar. Não, bem, se a gente fizer desse jeito, porque muitas vezes o casal está vivendo situações difíceis, mas por quê? Porque os dois não estão tomando suas posições. O homem da decisão de estar cuidando da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, e a mulher de estar ali ajudando, de estar ali orientando, falando: olha, e se nós fizermos isso? Olha, não, pode ir em paz, eu estou ajudando, eu estou aqui trabalhando do seu lado. Famílias felizes, amados, famílias bem estruturadas, é isso que Deus quer. Deus quer mulheres alegres, felizes, fonte de alegria, não apenas: ai, aquele meu marido, ai, meu filho, ai, não sei o que. Não, Deus quer que você seja totalmente abençoada, totalmente cheia de Deus, em nome de Jesus. E o comportamento, agora eu quero que você preste atenção. Abigail significa fonte de alegria. Olha Nabal, o que significa: sem juízo, tolo, insensato. Abigail era uma mulher bonita, ela era bela, mas suas virtudes se destacavam ainda mais. As virtudes dela se destacavam mais, além dela ser bonita. Existem mulheres que falam assim: não, isso é vaidade, não, tá bom do jeito que eu tá. Não, amado, o marido ame ainda mais você, se arrume, né? Para ele, é lógico, né? Busque fazer alguma coisa bom para ele, fazer algo de bom, que ele sinta-se bem em casa. É lógico, como toda família, há discussões, mas tentem resolver isso. Tentem fazer alguma coisa para que isso não passe outros dias ou semanas, né? De preferência, resolva no mesmo dia. Aí eu quero agora que você veja que essa mulher, ela era sensata, que é prudente ou avisada. Ela era afetuosa, né? Ela se compadeceu daquilo que Davi não tinha. Ela era sábia e humilde. Agora eu queria que você visse: Nabal, ele era um homem rico e poderoso, e também as suas obras má se destacavam. E aí, como que ele era? Ele era um homem avarento, duro de coração, maligno nas más obras, rígido, oposto. Por que a casa não caiu? Ele tomou uma decisão errada. Olha como que ele era. Mas e ela? Ela era totalmente diferente. Eu tenho certeza que todas as mulheres aqui que nós estamos falando, Deus tem dado virtudes para vocês. Então, amados, busquem em Deus essas virtudes que Deus tem dado para vocês. Façam na vida de vocês realmente essa fonte de alegria.
vivam uma fonte de alegria na sua vida. As mulheres, vocês têm muito privilégio aí, estarem, Deus tem abençoado vocês com muitas coisas, dádivas essas que muitos homens não têm. Então, amadas, sejam fonte de alegria para os seus maridos, né? Sejam fonte de alegria, que nós possamos cada vez mais buscar no Senhor fonte de alegria, amado. Amém? A prudência dessa mulher fez com que a espada que estava apontada para a casa dela saísse do foco. Aquela mulher, ela foi além de prudente, a sua virtude fez com que ela realmente fosse destemida, porque ela enfrentou o que? Nada mais do que um batalhão ali de gente. E quando ela chega em casa, ela encontra o abençoado do marido dela lá em uma festança, né? Comendo, se embriagando, estava bêbado. E aí aquela mulher, mais ainda com a virtude que ela tinha, ela esperou o momento certo. Ela não chegou falando: olha, por causa daquilo que você falou, aquilo que você fez, a gente hoje podia estar morto, mas eu fiz isso, e jogar na cara dele. Ela não fez isso. Por quê? Porque ele não iria entender naquele momento. A mulher sábia, ela espera o momento certo. Quando seu marido estiver de cabeça quente, espere esfriar. Esfria a cabeça, converse com ele, fale, dê bons conselhos, dê boas palavras para ele, ore por ele. Para quê? Para que a sua casa vá bem, para que sua casa sendo bem e indo bem, a igreja também está forte, está fortalecida. Se você vai bem em casa, meu amado, você vai bem na igreja, você vai bem no seu trabalho. E aí chega no momento certo, ela revela ao seu marido. Ela chega para Nabal e fala assim: ó, Nabal, aconteceu isso. Enquanto você estava se embriagando, você iria ser morto. Você estava aí na festinha, né? Se fosse nos dias de hoje no baile funk, você estava aí onde? Você estava no pagode, né? Você estava onde aí? Escutando um sonzinho aí e tal, né? Entretido? Onde você estava? Enquanto você estava aí na internet, o mal estava vindo sobre a nossa casa. E sabe o que aconteceu? Eu tive que fazer aquilo que você deveria ter feito. E aconteceu dessa forma. Mas o mal não veio, sabe por quê? Porque prevaleceu o bem. Prevaleceu aquilo que deveria ser feito já bem antes. Diz a palavra de Deus que aquele homem, ele ficou amortecido, ficou parado, ele ficou petrificado, praticamente poderia dizer. Ele ficou parado, aquele homem. Ele não entendeu tamanha desgraça que viria sobre a casa dele. Aquilo foi muito forte para ele. E ele não estava preparado. Há quantos maridos são preparados para vir a desgraça na sua casa? Creio eu que nenhum. Quantas mulheres estão preparadas para vir uma desgraça na sua casa? Nenhuma. E quantas querem? Nenhuma. Mas quantos querem as bênçãos de Deus? Todas, né? Em nome de Jesus, né? E todos, né? Em nome de Jesus. O que Deus quer que você faça, seja mulher virtuosa, mulher sábia. Para quê? Para edificar o seu lar, edificar a sua casa. Mulheres, não fiquem esperando, quando Deus, a todas que já são casadas, né, e as que não são casadas, né, não, mas isso é só o marido, ou isso é só quando Deus me der o marido, ou isso vai ser com ele. Não, meu amado, sejam vocês virtuosas como vocês são, né, aperfeiçoadas em Deus. Sejam alegres, vocês não esconda isso que vocês têm, não só a beleza física, mas principalmente a interior, né? Aquilo que está dentro de você. Sejam sensatas, sábias, né? Para que você vá bem, para que a sua casa vá bem, para que nós possamos, como igreja, ir bem. Porque se você levanta muros de proteção na sua casa, estou falando para as mulheres agora, tá? Cadê as mulheres? Levanta a mão. Para você, minha amada,
levantar um muro de proteção agora na sua casa. E eu tenho aqui como lição de casa você orar pelos seus maridos, né? As não casadas, orar pelos seus pais, pelos seus irmãos, né? Orar por todos aqueles que estão juntos, orar pelo seu futuro marido, né? Não é casado. E as que são casadas, orem pelos seus maridos, tá? Para quê? Para que você seja uma fonte de alegria. Sua casa vai bem. Você vai ver como seu marido vai falar assim: nossa, você está diferente. Você está diferente. Eu quero esse Jesus também. Quero esse Jesus, né? Levantando muros de proteção, sendo aquele que vai estar levando comida para casa, né? Não faltando nada para sua família. As mulheres sejam aquelas que não estragam tudo. Tem mulheres que não têm bom senso, só gasta. O marido ganha, ela só gasta. Ganha, ela só gasta. Ganha, só gasta. O que acontece? Chega uma hora, não tem nada. A hora que precisa, não vai ter. Gaste com aquilo que é necessário. Gaste com aquilo, como a Bíblia diz, aquilo que é pão, né? Gaste com aquilo que é pão. Ou seja, aquilo que você precisa, meu amado, ou minha amada. Gaste com aquilo que você precisa. Não gaste demais. Sejam realmente prudentes. Sejam realmente sensatas, né? Aí depois vem a necessidade aí, né? Vem a necessidade, aí o marido fala: gente, acho que a gente gastou demais. Ah, mas também, só porque comprou um anel de diamante. Não foi nada, né? E aí vai contando as coisas mais que ela comprou. E vê a falta. Não precisa. Compra só o que você precisa, mano. Acabou, compra outra coisa. Então assim você vai ver o quanto sua família vai obter algum recurso, vai ter alguma coisa, né? Porque não é só pensando em si. Eu sei, eu entendo essa necessidade das mulheres. Eu creio que pequenas coisinhas que vocês fizerem na sua casa vai mudar e muito. Vai mudar e para melhor, tá? Agora já vem o pastor mexendo, falando naquilo que eu gosto, né? Não, amados, recebam isso com alegria, tá? Recebam isso de uma maneira prazerosa mesmo, algo bom, vindo da parte de Deus, porque se porventura você é alguém assim, então amenize um pouco, né? E seja realmente uma mulher sábia e que edifica o seu lar. Amém?